Então hoje eu me defino assim como essa criança que está aprendendo mesmo a enxergar o mundo com um novo olhar, que não tem a ver com o mundo que que essa outra pessoa viveu por quase 40 anos. Mas teve também processos assim externos muito fortes, como foi essa onda conservadora, enfim, extremista, que fez com que levantasse mesmo assim um véu sobre o que é a masculinidade, sobre toda a toxicidade que essa masculinidade hegemônica pode alcançar e os efeitos práticos disso. Bom, se a gente tivesse assim, uma varinha mágica, seria mudar essa cabeça das pessoas. Essa pergunta está perfeita, é realmente muito importante ligar as duas coisas. A gente só é capaz de desenvolver uma nova linguagem e sair desses conceitos e dessas formas que estão hoje dominando mesmo o nosso pensamento, se a gente consegue fazer esse exercício de sair também desse tempo. Essa introdução assim eu tenho feito de uma maneira nova, porque eu tenho praticamente 1 ano e meio de vida e ao mesmo tempo 40 anos de vida. Então para mim está sendo um exercício assim muito interessante de reinvenção, Eu me reconheci como uma pessoa travesti, não binária nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que eu me vejo como uma pessoa que se formou em programação, uma pessoa que gosta de políticas, de estudos que passam pelo social, dessas ciências, eu também estou mergulhado em estudos de gênero e nesse processo de entender quais são esses sistemas que a gente vive, que tem a ver com programações nossas, de repetir todo dia comportamentos e comunicação que é através do nosso visual e tal. Então hoje eu me defino assim como essa criança que está aprendendo mesmo a enxergar o mundo com um novo olhar, que não tem a ver com o mundo que essa outra pessoa viveu por quase 40 anos, mas que tem um olhar já mais especial de programadora mesmo, de decodificar assim, realidades, sistemas de poder, que também é algo que eu gosto de trabalhar. Então, me vejo bem assim. Bom, assim, é como se a gente descobrisse umas camadas, de uma maneira inconsciente até. No meu caso, teve um processo interno, que foi também desenvolvimento assim, mais espiritual e também estudos voltados a gênero e a ciências sociais, mas teve também processos assim, externos muito fortes, como foi essa onda conservadora, enfim, extremista, que fez com que levantasse mesmo assim um véu sobre o que é a masculinidade, sobre toda a toxicidade que essa masculinidade hegemônica pode alcançar e os efeitos práticos disso. Perdi um primo na pandemia também, então isso mexeu assim comigo, como esses sistemas que estão ligados a programações assim de gênero podem ser extremamente danosos para a nossa vida e para a vida da sociedade como um todo. Então, para mim, essa descoberta veio durante esses últimos anos, e com isso vem algumas camadas de mim se revelam e eu consigo trabalhar melhor e finalmente enxergar esse binarismo que a gente tem predominante na sociedade, e é muito, muito curioso assim, depois que você tem esse olhar, você sai na rua, parece que as pessoas estão vestidas iguais, como se fossem clones, assim, um pouco ligado até aquele filme o Matrix, que todo mundo conhece e assiste, um clássico, onde você vê as pessoas dentro de um sistema tudo muito parecido, assim. Então a saída do binarismo vem com esses processos e traz assim, esse novo olhar. É muito difícil você conseguir imaginar o que é, porque a gente já está muito formada dentro desse pensamento, Então, o que a gente estava falando agora com o binarismo, o que a gente está falando como conceitos de homem, de mulher, de alto, de baixo, tudo isso já vem, de certa forma, com uma sociedade que nos colonizou, Não tinha, por exemplo, o conceito de gênero em sociedades indígenas. A gente não tinha um patriarcado tão intenso quanto esse em sociedades indígenas. Era um outro tipo que foi completamente desfigurado pela forma como essa relação entre indígenas e brancos depois teve que se dar, qual era a negociação que eles tiveram que fazer. Essa pergunta está perfeita, é realmente muito importante ligar as duas coisas. A gente só é capaz de desenvolver uma nova linguagem e sair desses conceitos e dessas formas que estão hoje dominando mesmo o nosso pensamento, se a gente consegue fazer esse exercício de sair também
desse tempo. Então eu entendo que linguagens assim que poderiam ser úteis para a gente superar esse processo, né, de colonização, ou seja, ser contra-colonial, desmantelar ele, né, são linguagens que muitas vezes não estão vivas também. São linguagens dos mortos, que a gente consegue, por exemplo, acessar através do transe, através de tecnologias africanas e indígenas também. Então, essas seriam linguagens, talvez. A linguagem dos vivos com a linguagem dos mortos, ao mesmo tempo com essa metalinguagem, que é essa inteligência coletiva que a gente tem hoje, né, na rede mundial de computadores. Então, acho que a mistura dessas linguagens e a gente fazendo o nosso caminho nela, assim, é uma forma de ser contracolonial, contanto que a gente saiba, né, trilhar ela dessa maneira, né, e não simplesmente seguir assim uma onda, né, hegemônica e predominante. Aquele sofá que te acolhe assim no final do dia, depois que você termina aquela jornada no capitalismo, assim, você pode finalmente viver a tua vida, viver com a pessoa que você gosta, né, ser acolhido assim, abraçado por aquele sofá. Então, acho que esse é o melhor tipo de sofá, assim, o sofá da tua casa, que é talvez o móvel mais valioso da casa, né? Que você mais usa no fim das contas. Bom, se a gente tivesse assim, né, uma varinha mágica, seria mudar essa cabeça das pessoas, né? Era ter, de alguma forma, assim, a sorte de poder encontrar pessoas que tivessem, por exemplo, na sua educação básica, estudado sobre o que é ser um menino, menina, menine, né? Então, toda essa educação que a gente não teve reflete em pessoas depois que têm uma cabeça muito fechada, que têm uma cabeça presa em alguns sisteminhas que são danosos pra gente enquanto sociedade. Acho que esse seria o desejo máximo, assim, né? Encontrar pessoas que estivessem melhor educadas, que tivessem mais contato com temas tão importantes quanto, por exemplo, são os temas, né, dos estudos das ciências sociais, dos estudos de gênero, de todo esse leque que abrange os temas que a gente está enfrentando hoje em dia, até mesmo letramento assim, tecnológico, né? Porque a gente entende que a desinformação surfa muito nessa onda de pessoas não saberem usar os dispositivos que estão, às vezes, foi entregue na mão dela, né? Eu acho que primeiro é muito otimista essa pergunta, né? Porque de acordo assim com as últimas leituras do nosso futuro próximo, as coisas não estão muito boas para a gente ter tanto tempo além, assim, um servidor ainda com dados, né? Tem várias disputas nesse caminho, tem uma disputa de uma rede mundial assim de informação que seja descentralizada, que não esteja sob o poder assim de grandes corporações. Então acho que o primeiro seria um alerta assim que a gente não está em tão boa posição para chegar nesse futuro, mas ao mesmo tempo assim, acho que a mensagem que seria gravada seria uma mensagem de cumprimento, assim, é sinal que a gente chegou lá enquanto, né, resistência assim também de todas essas forças, esses sistemas que insistem em criar novos corpos que nos levam para trás, que nos levam para tempos assim de menos, né, esclarecimento, de menos, enfim, valores positivos, sentimentos bons, tudo que a gente imagina que né, um mundo assim com a felicidade pode ter.